Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro, aqui das disciplinas de Psicologia do curso MS. Hoje a nossa missão vai ser desbravar algumas questões da banca Consulpan. Banca aí que tem pegado várias provas na atualidade, né? Principalmente aqui no estado do Ceará, prefeituras, né? Institutos de saúde. Uma banca que é sempre requisitada. Então, a gente vai dar uma olhada no nosso curso intensivo, comentando questões recentes do ano 2022 até o ano 2024, 22, 23, 24 dessa banca, tá bem? A gente vai dar uma olhada, quais são as fontes que ela cobra, ok? A gente vai abordar aqui nesse encontro alguns temas. A gente vai trabalhar um pouco sobre o critério de normal e patológico, né, que claramente aí é uma estrutura, um alicerce da própria psicopatologia que a gente já vai estar vendo. A gente vai olhar também um pouco de como a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria contribuem para esse campo, né? Então as questões vão ser muito voltadas hoje para a psicanálise, ok? Então as outras teorias, as outras abordagens vão ser vistas em outros encontros. Tá bem? Então a gente vai ver isso, ver um pouquinho sobre as neuroses, perversões, né? Os aspectos estruturais e dinâmicos. Quando a gente fala de aspectos dinâmicos, a gente está falando já de uma leitura psicanalítica. Então vai ser nesse viés. Psicopatologia, psicanálise, normal patológico, como essas ciências contribuem para o entendimento, ok? Conforme está lá no seu edital. Questão 1, pessoal. Foi definida por Freud como a reação paradoxal que surge no curso da análise, pois justamente quando o paciente está fazendo sensíveis progressos é quando ele começa a piorar. E aí ela já deixa clara, consultante, onde é que ela tira lá do David Zimmerman. Ele vai ter dois livros, né, que vão ser cobrados bastante aí nas provas da Consulpan, né, Manual do Tratamento Psicanalítico e um outro lá que a gente vai ver depois. Ok? Então, ele quer saber qual é esse conceito, a resistência, a reação terapêutica negativa, a generalização ou a projeção. Bem, como eu disse, né, esse aqui é um dos livros, ele está disponível na internet de forma gratuita, caso vocês queiram ver os principais conceitos, né, visto que o Zimmerman ainda é cobrado, embora muitos o considerem uma leitura um pouco desatualizada e imprecisa da psicanálise. Bem, a grande diferença, voltando nos itens, a grande diferença que a gente vai precisar entender são entre esses dois carinhas aqui, a resistência e a reação terapêutica negativa. A generalização, ela não é sequer um conceito muito da psicanálise, mas ela diz ao ato de estender uma interpretação para uma série de coisas, né? Uma generalização, ela não tem a ver com o impeditivo para o tratamento analítico, né, para os progressos, assim como a projeção. A projeção é você colocar no outro aspectos da sua própria personalidade, né? Isso não é necessariamente um entrave para o progresso do tratamento. Então, a gente precisa ver esses conceitos do Zimmerman, a partir da perspectiva dele, porque pode ser que outra perspectiva não seja tão assim. Para ele, a resistência vai ser o quê? De modo genérico, ela é conceituada como a resultante de forças dentro dele, ou seja, uma força que se opõe ao analista aos processos e procedimentos da análise, que obstaculizam as funções do recordar, associar, elaborar, bem como ao desejo de mudar. Faltou um M aqui.
Já a reação terapêutica negativa foi definida por Freud como uma reação paradoxal que surge no curso da análise, pois justamente quando o paciente está fazendo sensíveis progressos com importantes mudanças, é quando ele começa a piorar. Opa, onde foi que a gente viu isso? Quando o paciente está fazendo possíveis progressos. Pessoal, ele aqui trouxe a literalidade. O que é que você precisa se ater? A reação terapêutica negativa, o RTN, como ele abrevia, é uma espécie, né, de resistência. É um tipo. Resistência é o gênero do qual a reação terapêutica negativa é a espécie, ok? Então essa é a diferença. Se tivesse, em vez de reação terapêutica negativa, um termo nada a ver e só tivesse resistência, aí a gente poderia se aproximar. Mas ele fez meio que uma pegadinha, ok? Ele trouxe aí um tipo específico de resistência, que a maioria dos analistas nem adota, mas o Zimmermann adota. Então, grava aí, tá lá na página 103, né, do livro dele, se você quiser acessar. O livro tem outras formas também de resistência para você poder entender, ok? Vale a pena a leitura. Então, gabarito correto, letra B. Tranquilo? Questão 2. Em relação ao conceito de transferência, marque V para verdadeiro ou F para falso. E em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A transferência no tratamento analítico aparece desde o início como a arma mais forte da resistência. E aí, pessoal? Verdadeiro. A transferência, ela é uma via de mão dupla. Ela tanto pode ser uma forma e é motor do tratamento, mas também ela tem um caráter paradoxal, sendo uma resistência, principalmente quando ela está colocada, quando ela está posta, não a serviço da cura, mas a serviço de outras forças, notadamente as forças amorosas do analisando ou analisante, ok? Então, ela é uma das formas mais fortes, porque veja, o analisante constitucionalista tem uma transferência, ele pode se abrir, pode falar sobre as suas questões, mas se ele se enamora, se apaixona por aquele analista, aquilo vai ser uma resistência para chegar na sua cura, ok? Segundo, as características da transferência não devem ser atribuídas à neurose, mas sim à própria psicanálise. Parece verdadeiro, mas não é falso, né? Essas características devem ser caracterizadas da neurose, porque, por exemplo, na psicose, né, ou em indivíduos não adoecidos, essa transferência ela não vai ser um fenômeno característico, não vai ser tão forte. A psicose sequer tem transferência, tem um acompanhamento. Aí a gente vê justamente lá no artigo, está aqui embaixo, que a banca utilizou. Vai falar um pouco sobre explicar que a transferência é ocorrida durante o tratamento, né? Ele retoma lá a dinâmica da transferência de 1912, o autor que está comentando, certo? Coloca o seguinte: e em páginas adiante, confessa não compreender porque a transferência é tão intensa nos indivíduos neuróticos em análise do que outras pessoas desse tipo que não estão sendo analisadas. Em seguida, com uma frase que parece fechar o raciocínio, Freud conclui que as características da transferência, portanto, não devem ser atribuídas à psicanálise, mas sim à própria neurose. Então, seguindo essa linha, a gente vai aí entender que a transferência é algo tipo da neurose, não da própria psicanálise. Ok? Terceiro, contra-transferência é o termo utilizado para descrever a transferência negativa ou a transferência positiva de impulsos eróticos reprimidos ou recalcados. Falso. Por quê? O termo para descrever isso é transferência. E agora a contra-transferência? A contra-transferência são os desejos do analista ou do médico, né? O Freud descreve assim como médico. Então, é da outra via. Os sentimentos dele que vão estar em jogo podem, geralmente são obstáculos para o tratamento, parte do médico, do analista. 4. A transferência está diretamente relacionada às primeiras relações do sujeito. Perfeito, né? A transferência é uma repetição, né, e aqui ele vai justamente colocar isso.
A transferência, ela constitui um fenômeno presente desde o início do tratamento. Comumente, ela corresponde início ao deslocamento de sentimentos amistosos em relação ao analista. Isso aqui define, ok? Nesse sentido, funciona como motor poderoso do progresso. O que isso quer dizer? Que esses fenômenos de transferência, eles estão presentes a partir da rememoração, do deslocamento de sentimentos da vida pregressa, infantil, aquele analisante, que ele desloca, ele coloca lá no seu analista, no seu terapeuta. Então, ele está relacionado de fato às primeiras relações que foram com as figuras paterna e materna, respectivamente, verdadeiro. Últimos fenômenos de transferência prestam um inestimável serviço de tomar imediatos e manifestos os impulsos eróticos e ocultos do paciente. Então, ele está querendo dizer que pela transferência, essa série de sentimentos, né, de impulsos que ele chama aí, eles vão estar surgindo e vão entrar ali em cena por conta desse fenômeno, ok? Então, a sequência correta, VFF, VV, letra D. Ok? Fica a dica aí para poder entender um pouco mais sobre transferência nesse link. Questão 3. No que diz respeito aos aspectos estruturais e dinâmicos das neuroses e perversões, assinale a alternativa correta. A. A neurose obsessiva existe uma grande habilidade no uso da técnica de provocação, a qual consiste em induzir as pessoas com quem convivem a maltratá-las de alguma forma, assim confirmando a sua arraigada tese de que são eternas vítimas de injustiças. Pessoal, ele está falando sobre aspectos estruturais e dinâmicos. Então, a gente não toma necessariamente o DSM, a gente vai tomar a psicanálise. E a psicanálise que está lá no Zimmermann. Essa definição ela é tal qual a histeria. Okay? A histeria em que haverá esse jogo de sedução e essa técnica de provocação. Okay? E a pessoa vai sempre ficar naquele jogo, que é injustiçada, que é abandonada, naquelas queixas infindáveis. B. Na neurose histérica, é comum encontrar pais obsessivos que impuseram o superego poder mais rígido e punitivo. Aqui, pessoal, no caso, é a neurose obsessiva. Ok? C. Um traço comum a todos os histéricos é que se mostram pessoas lógicas, geralmente utilizando intelectuações, racionalizações, detalhismos, certo ar professoral, de modo que a comunicação com o analista possa ficar dificultada? Falso. Por quê? Porque também é um traço obsessivo. O bom é que ele só fez trocar. Então, com essa explicação, você já vai entendendo as características da neurose obsessiva e da histeria. E diferenciando isso, para na hora da prova você saber o que caracteriza cada um. Lembrando, essa leitura ela é diferente do DSM, é diferente da CIT. D. A histeria aparece nos textos psicanalíticos com formas e significados bastante distintos. Sua conceituação abrange muitas modalidades e graus, tanto de traços caracterológicos, tá? Quanto de quadros clínicos. Além de ser tão plástica que a rigor pode dizer que está presente em todas as psicopatologias, tá correto, né? Tá bem aqui no livro do Zimmermann, né? O Manual da Técnica Psicanalítica, que já é outro, diferente daquele que eu coloquei inicialmente. E aí, né, ele vai trazer lá na página 315 essa citação, né, que é basicamente a alternativa dele. Ele só copiou, então não precisa nem ler novamente. Né? Então, a histeria está presente de algum modo, um pouquinho em cada uma das demais psicopatologias. E aí cabe, né, conceituar algumas características dessa histeria, né, como ele coloca lá. O limite de tolerância às frustrações é baixo. O mecanismo defensivo por excelência consiste no uso de repressões, né, que seria a figura aí do recalque. O uso consistente, de forma direta dissimulada de alguma forma de sedução. Então, associou com sedução, falou de aspectos estruturais e dinâmicos, a gente está falando da histeria. Uma supervalorização do corpo, né, de cuidados estéticos. Ia fazendo um ato falho, né, cuidados histéricos. Dá para entender.
O discurso é entremeado de queixas e demandas insaciáveis daquela pessoa que nunca está satisfeita. A ânsia por obter alguma forma de reconhecimento dos outros domina a maior parte do psiquismo, que se expressa por meio de uma excessiva demanda por reasseguramentos, né? Por declarações de amor, por se sentir valorizada, desejada. Então, tudo isso caracteriza aí a histeria, que também pode vir com esse nome de neurose histérica, ok? Ele toma como conceito. Só não confundir neurose histérica com neurose obsessiva. São coisas distintas. Ok? Então, gabarito letra D. Questão 4. Opa, a gente acabou de ver. Olha como essas questões se repetem. Principalmente os capítulos sobre psicose, neurose e histeria, né, do David Zimmerman, esses dois livros, né, principalmente aquele primeiro, que é o mais atual, salvo engano, né? É muito importante que você veja esses capítulos para poder distinguir o que são essas três coisas, o que caracterizam, né? Possivelmente isso pode cair no dia da sua prova, porque ele repete justamente o que a gente já citou. A ânsia para obter alguma forma de reconhecimento dos outros domina a maior parte do psiquismo, que se expressa por meio de uma excessiva demanda por sucessivos reasseguramentos de que uma pessoa amada, valorizada, desejada. A gente acabou de ver que isso é o quê? A neurose histérica ou a histeria. São sinônimos, né? Então, se você não tem essa leitura, você pode ficar ali confuso em relação ao que é, né? Principalmente com transtorno narcisista. Sendo que não é, isso aqui tá tal qual a histeria. E aí, né, repetindo o outro slide, basicamente, vem aqui dizer o Ctrl+C, Ctrl+V que a banca fez. Ocorre, e aí tem mais outras características, né, da histeria. Uma acentuada inconstância e labilidade, né, alternância da manifestação das emoções, uma exagerada sensibilidade com sofrimento diante das separações, né, uma grande habilidade na provocação. Então, tudo isso vai caracterizar essa querida aí, estrutura psíquica. Questão 4C. Questão de número 5. A deterioração do ego, a falta básica de maternagem e a dificuldade em lidar com a frustração são características da psicopatologia. E aí, pessoal, qual seria essa resposta? A gente está aí, quando a gente está falando de ego, na verdade, de uma fragmentação desse ego, de uma deteriorização, de um certo empobrecimento, né? A gente está falando, abra o olho, de psicose, né? Está falando inicialmente de psicose. O professor não tem psicose. Não tem, porque senão ele estaria confundindo a questão. Mas há uma certa característica psicopatológica que está ainda, né, das vezes, ali no limite, né, numa zona limítrofe entre a psicose e a neurose. Ou seja, estaria numa borda. Você tem ideia do que é quando eu falo em borda? Está falando do borderline, ok? Então, no livro do Zimmerman, a borderline está dentro da psicose. Okay? O livro do Zimmerman lá de 2008, ele faz isso. Ele vai falar primeiro o seguinte, olha aqui embaixo. Até há pouco tempo, essa denominação designava um estado do psiquismo que clinicamente estivesse na fronteira entre a neurose e a psicose. Embora hajam evidências clínicas que confirmem essa afirmativa, na atualidade, os estudos desses casos borderline preferem considerar tal condição psíquica como uma estrutura à parte, uma estrutura específica. E aí, de um modo geral, isso que eu vou falar agora não é exclusivo da borderline, mas das psicoses como um jeito. Essas estruturas implicam um processo deteriorativo das funções do ego, a tal ponto que haja em graus variáveis algum sério prejuízo de contato com a realidade. Então, a realidade externa, em tese universal, a maioria das pessoas, tem uma distância desse paciente borderline, ok? Dizendo também com outras palavras, né? Desde sempre uma falta básica, resultado de uma adequada maternagem primitiva, maternagem que ele fala, com as consequências emocionais, de modo que nos pacientes psicóticos predomina a presença de uma ausência, né? Então, uma certa ausência de cuidados
maternos primários, segundo essa lógica dele aí do Zimmermann, ocasionaria, né, uma perspectiva de desenvolvimento de uma psicose, notadamente de quadros borderline, ok? Então, diante disso, a gente está de um quadro de borderline, letra A. Bem, acerca dos aspectos etiológicos e clínicos dos transtornos alimentares, assinale a alternativa correta. E ele já vai trazer, né, a referência, ele mesmo, né, Instituto Supõe já traz o link aí para conferir a resposta, né, do Ctrl+C, Ctrl+V que eles fizeram. Ah, os transtornos alimentares são doenças fisiológicas caracterizadas por alterações leves do comportamento alimentar e que afetam, na sua maioria, adolescentes e adultos jovens do sexo feminino, podendo originar prejuízos biológicos, psicológicos e aumento da morbidade e mortalidade? Não, pessoal. Por quê? Porque essas alterações, já coloco aqui no slide, são doenças psiquiátricas graves, ok? Não são leves, são graves e são doenças psiquiátricas, ok? B. A bulimia nervosa, caracterizada pela perda de peso intenso e intencional, pelo menos 15% do peso corporal original, à custa de dietas altamente restritivas, busca desenfreada pela magreza, recusa em manter o peso corporal acima do mínimo normal para a idade, amenorreia, ausência de três menstruações, distorção da imagem. E aí, pessoal, isso aqui caracteriza a bulimia? E aí? Não, isso aqui é a anorexia, tá lá no artigo bem direitinho. Então, essa perda de peso associa a anorexia à busca pela magreza, ok? E troca aí as duas condições. Questão, item C, né, que vai ser o nosso gabarito. A bulimia nervosa verifica-se a presença do sinal de Russell, calosidade no dorso da mão, pela lesão da pele com os dentes ao provocar o vômito, eritema do palato, faringe e gengiva e alterações dentárias como erosão do esmalte dentário, que fica com aspecto liso e opaco. Maior suscetibilidade a cáries, perfeito, né? É o que ele vai trazer lá no nosso gabarito, ok? Letra D. A redução dos níveis de T3 em pacientes com bulimia ocorre provavelmente como um mecanismo adaptativo à desnutrição. Clinicamente, o paciente pode apresentar pele seca e amarelada, constipação, intolerância ao frio e bradicardia. E aí? Não, é a anorexia. Questão um pouco mais, item um pouco mais técnico, ok? A bulimia ela vai ser justamente isso daqui que vai estar caracterizado embaixo, né? Período de grande ingestão alimentar, os olhos bulímicos, durante os quais são consumidos grande quantidade de alimentos. Então, ele trouxe um artigo e dele fez aí a questão, né? E aí está justamente lá na parte das complicações gastrointestinais, né? Ele poderia ter trazido talvez as complicações psicológicas, mas dentro desse tópico aí, né, foi o que a banca trouxe. Ok, gabarito letra C. 7. Delírios, alucinações e comprometimento da percepção da realidade. Temos os sintomas. Vamos identificar o quê? Assinar a alternativa correta que indica qual psicopatologia tem essas características. A partir de quê? Abordagem psicanalítica. Por isso que a gente está trabalhando mais a psicanálise. E aí, turma? Quando a gente está falando de delírio, alucinação, a gente lembra de quê? A gente lembra da esquizofrenia. Para a psicanálise, né, moderna, mais tradicional, a esquizofrenia está dentro do espectro da psicose, né? São os pacientes psicóticos que têm essa alteração, né? São sintomas positivos e negativos, delírio, alucinação, comprometimento da percepção da realidade. Há também um empobrecimento afetivo, que se relaciona com aquilo que eu falei do empobrecimento do ego, do eu da pessoa, né? Um embotamento afetivo, a pessoa tem um discurso baixo, poucas palavras, de qualidade ruim, todas as vezes repetitivo, ok? Então a gente está dentro de uma psicose. Não é característico da neurose, né, que vai ser mais caracterizada pela presença
dos sintomas, dos atos falhos, dos xistes, mas não de delírio. Pensou em delírio, pensa logo em psicose. Também não vai ser obsessivo compulsivo e nem um transtorno de personalidade. Isso não significa que haja, talvez, somente da alucinação, possa haver uma presença aí, mas é uma característica essencial da psicose. Delírio nesses outros transtornos, né, a gente não ouve falar sobre. 7D. Questão 8. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos transtornos mais frequentes encontrados em crianças e adolescentes. Essa questão, ela vai na ressalva porque ela foi tirada lá de uma fonte, né, na verdade, de um site, de um blog. Eu não sei se esse blog ele conseguiu tirar de uma fonte mais séria, mais profunda. Procurei muito, mas não encontrei, só encontrei nesse blog. Então, possivelmente a banca também tirou dele. E aí é justamente esse link aqui, certo? Quem quiser acessar, quiser conferir lá. E ele vai falar o seguinte: os transtornos mais comuns em crianças e adolescentes são depressão, transtorno de aprendizagem, transtorno de comportamento, déficit de atenção e hiperatividade, doenças psicossomáticas, problemas de personalidade e ansiedade. Dizendo que esses fenômenos variam de acordo com a idade e condição socioeconômica. E a gente vê onde é que está eles. Ipsis literis, tá na letra A, ok? Os outros itens, né, a gente pode até, assim, questionar a própria autismo e esquizofrenia. Esquizofrenia já é um fenômeno da adolescência, né? Então, como ele engloba criança, a gente poderia dar uma eliminada aí. Anorexia também já é um fenômeno já de adolescente para a vida adulta, jovem adulto, né? Então, a gente poderia, sem mais informações, fazer essa inferência, assim como a bulimia no D. Então, por exclusão, a gente poderia fazer esta operação. Mas aí, voltando um pouco, isso foi a fonte que a Consulpan utilizou. Só que tem uma outra fonte, né, que também pode um dia vir a cair, né, que vão falar de uma forma mais convicta, mais científica, sobre esses principais transtornos. Há pontos de coincidem e há também pontos que não coincidem. Vamos lá dar uma olhadinha nesse outro artigo, ok? Lembrando, não foi a Consulta que colocou esse, mas eu quis colocar em complemento. Os transtornos mais frequentes encontrados pelos estudos, respectivamente, foram depressão, TDAH, né, transtorno por uso de substâncias e transtorno de conduta. Os fatores que mais se mostraram associados a diferentes transtornos foram os biológicos, genéticos e ambientais. Então, vale a pena aí dar uma olhadinha para aumentar o seu repertório. Questão 9. Foi a partir do gesto simbólico de Pinel, liberando os alienados, que se pôde falar de psiquiatria. Sobre o nascimento da psiquiatria e da psicopatologia, assinando a alternativa correta. E aí, antes da gente ver as questões, né, a gente vai dar uma olhadinha na nossa referência, né, que é um conhecimento mais genérico, mais interpretativo sobre desenvolvimento da área da psicopatologia. Esse autor vai falar o seguinte: a primeira edição do Tratado Médico-Filosófico sobre alienação mental, ou a mania, né, o livro lá do Pinel, foi publicado em 1801. Uma segunda edição veio à luz em 1809. No livro, Pinel expõe suas ideias sobre sintomas, características, classificação, causas, abordagem e tratamento da alienação mental. A obra se tornou a principal referência do campo do alienismo durante o século XIX. É possível ver na obra de Philippe Pinel a primeira expressão acabada do pensamento psiquiátrico. Então, Pinel ele é colocado aí como pai, muitos colocam como o primeiro psiquiatra, o pai da psiquiatria, porque ele vai lançar, né, uma sistematização, uma classificação que fugia à época do padrão estipulado ou esperado, que era uma classificação religiosa, né? Então esperava-se sempre uma classificação religiosa. O Pinel, obviamente, hoje a teoria dele está ultrapassada, né? Porque ele via muito a questão da moral, né? Mas foi um avanço no sentido de que encontrava-se
a partir do sintoma, isso vai ser muito importante sobre o Pinel, a partir do sintoma, a revelação do quadro que a pessoa estava sentindo, mesmo que fosse muito distante do que a gente tem hoje de compreensão psiquiátrica ou psicopatológica, ok? E a gente vai... E aí tem um segundo artigo ainda sobre Pinel, na segunda parte, e vai falar o seguinte. Segundo Pinel, a classificação das formas de alienação devia basear-se na descrição dos sintomas. Vendo como é importante? O princípio fundamental é o estudo preliminar e cuidadoso das diferentes lesões do intelecto e da vontade, manifestadas exteriormente com alterações do comportamento, no gesto, no modo de falar e através de precisos estudos físicos. Então, para ele também tinha uma correlação física sempre, ok? Pinel criticava as classificações incompletas e as sistemáticas de William Cullen e Boisseau de Salvages. Defendia o uso de critérios sintomatológicos. Era preciso identificar sintomas que apontassem a presença de danos. Então, por exemplo, uma fala desorganizada poderia, na visão do Pinel, ser uma lesão física, no cérebro essencialmente. Danos, desvios ou debilitações do entendimento do autocontrole. Ele chamou alienação mental, que seria o termo aí para a loucura, para o campo psicopatológico. Graças a este critério, Pinel criou uma classificação que foi hegemônica durante a primeira metade do século XIX. As 4 grandes espécies de alienação mental, para ele, seriam a mania, a melancolia, a demência e o idiotismo. Okay? Então, para você entender a visão do Pinel, aqui tem um artigo para você clicar e entender mais ainda sobre esse importante médico aí do século XIX. E aí, letra A, que é o nosso gabarito, Pinel foi o precursor de abordagem clínica para a loucura, que visava abordar os sintomas como via de acesso aos quadros clínicos, questão perfeita de acordo com o que a gente viu. Então, às vezes eu gosto de trazer logo um pouquinho desse aspecto teórico para a gente entender como a questão foi colocada. Então, pensa no Pinel, pensa no aspecto do sintoma, pensa como uma inovação para a época dele, pensa na relação com o dano físico, ok? E vai ter mais coisinha que a gente vai ver depois. B. A psicopatologia é uma área exclusiva da medicina psiquiátrica, isso aqui torna o item incorreto, Há outras abordagens, que podem contribuir à própria psicologia que estaria ainda surgindo, a antropologia, enfim, várias áreas podem estar. É até difícil precisar quantas são, mas uma nunca será. C. O tratamento moral da loucura, desenvolvido por Pinel, nunca foi colocado em prática. Pinel desenvolveu o tratamento moral, contudo foi sim colocado em prática, lá, principalmente no aspecto institucional, das regras. Vai ter uma questão que vai tratar sobre isso. Então, ele achava que quanto mais regras, alterações na rotina, mais esse tratamento moral seria útil. D. Para a psiquiatria, desde seus primórdios, era impossível estabelecer uma relação entre o biológico, o fármaco e a doença mental. Errado. O Pinel vai colocar logo esse biológico quanto físico, sempre como uma correlação com essa doença mental, e o fármaco foi como uma forma também, futuramente, com o desenvolvimento dos estudos, como uma forma de cura, de tratamento. 9A. Questão número 10. Pinel instala no fim do século XVIII e início do século XIX um tratamento que consistia em uma ampla pedagogia normalizadora, com horários e rotinas rigidamente estabelecidos. Olha aqui. Medicamentos receitados somente pelo médico, atividade de trabalho e lazer. Então, essa era a essência do tratamento do Pinel. Qual era esse tratamento? Como a gente inferiu da outra questão da nona, seria o tratamento moral. Esse é o nome do tratamento colocado aí pelo Pinel. Não é nenhum dos outros termos aí, ok? Então aí, quem quiser entender mais sobre esse tratamento, eu deixo uma dica de leitura ao fim aí em nota de rodapé. O Pinel condicionava o tratamento moral dos alienados ao ambiente no qual ele se realizava. Por este motivo, promoveu uma reestruturação institucional. Então, essa também vai ser uma grande novidade. Para ele, o manicômio, naquela época, era sinônimo de cura. Era onde a pessoa ia se curar. Nesse sentido, afirma que o verdadeiro ato fundador de Pinel não é retirar as correntes dos alienados, mas sim o reordenamento do espaço hospitalar. A concepção pineliana, os alienados poderiam ser conduzidos à razão, que é uma questão moral,
com o auxílio da própria instituição de tratamento. O manicômio por si só era um instrumento de cura. Hoje em dia isso não seria aceito nunca, né? Logo, seu espaço físico não era algo diferente. A arquitetura, o funcionamento constituíam elementos decisivos do tratamento. Salubridade, limpeza, ordem, organização e vigilância, né, que vão se desdobrar em horário, em rotina e organização, mereciam destaque. E aí a gente confirma o nosso gabarito e como ele ocorria, né, o tratamento moral. Os medicamentos antipsicóticos utilizados no tratamento de pacientes esquizofrênicos causam o seguinte efeito. A. Diminuem a ação da melanina, aquele pigmento que dá cor à nossa pele. Errado. Então, isso aqui de cara já dá para eliminar. Vamos ver a D. Aumenta a ação da melatonina, né, o hormônio do sono. Isso parece plausível? Não, isso aí faz para confundir o candidato. Aí tem duas questões que de fato, né, vão estar relacionadas com neurotransmissores que podem ter a ver. D. Diminui a ação da dopamina. Ou C. Aumentam a ação da serotonina. Vamos dar uma olhada no próximo slide para tentar entender um pouco. Esse entendimento da questão, ele traz um pouco uma visão dos antipsicóticos típicos, né? Que são aqueles mais tradicionais. Esses antipsicóticos eles também são chamados de neurolépticos. Pode vir dessa forma, né? E são conhecidos por causarem um retardo psicomotor, tranquilização emocional e indiferença afetiva. Em outras palavras, pioram os sentimentos negativos. Okay? Negativo não é porque o sentimento é ruim, é porque diminui, né, o discurso, o afeto. Todos esses medicamentos antipsicóticos eficazes, conhecidos, bloqueiam os receptores de dopamina e aqui ajuda a entender a nossa resposta. Se eles bloqueiam a dopamina, isso vai diminuir, né, a concentração de dopamina, né, nosso neurotransmissor que vai estar relacionado com a sensação de felicidade, de euforia, de alegria. Então ele vai o quê? Vai diminuir a ação da dopamina. E a serotonina? Serotonina são os atípicos, mas no caso ele vai fazer o quê? Os atípicos apresentam um mecanismo de ação diferente dos tradicionais, pois atuam bloqueando o receptor de serotonina, ou seja, há aí uma diminuição da serotonina. O que é que ele coloca? Aumento. Se tivesse diminuição, aí a resposta teria duas respostas e estaria nulo, ok? Então, o gabarito correto é a letra B. Só que o atípico também tem um detalhe que se você ver que é o seguinte, além dele tem um efeito que me parece um pouco paradoxal, porque ele acaba proporcionando um aumento da dopamina que vai competir em outras áreas, né, com os antagonistas dos receptores D2, ok? Então, o atípico, ele também tem um efeito contrário do típico, né, nesse sentido, de acaba aumentando um pouco a dopamina por conta da serotonina. Mas, em linhas gerais, que é o que interessa, esses medicamentos antipsicóticos, eles diminuem a ação da dopamina. Por isso que o indivíduo tende a ficar um pouco mais fechado, um pouco mais triste, vamos dizer. E aqui, se você clicar nesse hiperlink, você vai ver aí um pouco mais sobre os mecanismos de ação dos antipsicóticos. 11b. 12. O DSM-5, e aqui também a consulta às vezes aborda, e aqui ele já diz logo, né? Os seguintes transtornos compõem o capítulo transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. Então, o DSM ele é organizado em vários capítulos. Transtorno de ansiedade, os transtornos da esquizofrenia, do neurodesenvolvimento, né? E aí tem os transtornos alimentares, tem várias categorias. E aí ele quer saber qual está dentro de cada uma. E aí, transtorno obsessivo compulsivo, né, que ele quer saber, incluem transtorno obsessivo compulsivo, transtorno dismórfico corporal, transtorno de acumulação, a nossa resposta, né, tricotilomania, né, que é arrancar o cabelo, o descoriação, skin picking, transtorno obsessivo e transtorno relacionado induzido por substância, transtorno obsessivo compulsivo devido a outras condições médicas, enfim.
são as subespécies de transtornos obsessivos. Então, essa é a essência que está lá na letra B. Dismórfico corporal e de acumulação, que as pessoas têm dificuldade de se desfazer das suas coisas, ok? De acumulação. E aí os outros, né? A tricotilomania faz parte? Faz, mas o mutismo não faz. O mutismo está nos transtornos de ansiedade. Transtorno obsessivo compulsivo faz, a fobia está nos transtornos de ansiedade. E a D são 2 transtornos de ansiedade. Ok? Questão 13. No que concerne ao transtorno bipolar, assinale a alternativa correta. O transtorno bipolar tipo 2 é caracterizado por um curso clínico de episódios de humor recorrente, consistindo em um ou mais episódios depressivos e pelo menos um de hipomania. Hipomania correto. Qual é a fórmula do bipolar tipo 2? Depressivo mais hipo. Esse é o tipo 2. E o transtorno bipolar tipo 1 é um episódio depressivo mais um episódio maníaco. Ou seja, quando vem hipomaníaco, é o quê? É uma coisa que é menos, é diminuída. É uma mania diminuída com menos dias, ok? Então, este cara é o nosso gabarito. Lembrando que essa questão eu coloquei ela adaptada, porque na versão original estava toda errada. Aqui tinha maníaco como gabarito, dizendo que era do transtorno bipolar tipo 2, só que não é isso, nesse a gente vai ver. Então, eu fiz essa adaptação para poder ficar tudo ok e você ver de fato como é. A. Ok, o gabarito. B. No transtorno tipo 2, o episódio é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo ou até hospitalização? Não. Por quê? Porque é no tipo 1 que pode ocorrer esse prejuízo e essa hospitalização. C. Um episódio hipomaníaco é caracterizado por um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável e aumento anormal e persistente da atividade de energia, com duração mínima de 7 dias consecutivos e presente na maior parte dos dias, quase todos os dias. Errado. Esse aqui é o episódio maníaco, ok? Maníaco para hipomaníaco, professor, só a duração. O maníaco é 7 dias e o hipomaníaco são 4 dias, mas o resto tá todo ok. E aí na D, ele vai fazer a mesma coisa, vai dar as mesmas características, vai dar e vai trocar. Vai estar a descrição do hipomaníaco dizendo, querendo induzir que seja o maníaco, ok? Diferença dos 4 dias. 4 dias é hipomaníaco, 7 dias é o maníaco. Só que no DSM não tem esse nome de 7 dias, tem o quê? Uma semana, que dá no mesmo, só para a gente poder entender esse detalhezinho, ok? E aí a gente vê, né, o nosso gabarito e logo em seguida como está lá no DSM a definição, né, do nosso transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2. Ok? Tranquilo, pessoal? Na verdade, é isso aqui o critério, não é o transtorno bipolar como um todo, mas o critério de definir se é maníaco ou hipomaníaco. Tranquilo? Avancemos. Questão 14. Para a psicanálise, a criança está submetida ao processo de construção do outro, com A maiúsculo. Freud chamava a criança de perverso polimorfo, isto é, ainda sem uma estrutura definida, precisando da lei do outro para recalcar e frear sua pulsão destrutiva. Assim, a função paterna é fundamental e deve ser exercida por quem dela se autorizar. Assinale a alternativa correta que apresenta o conceito estudado por Lacan, que diz respeito ao fracasso desse processo. Ou seja, a falha na formação do indivíduo por meio da lei do outro, né? Por meio do nome do pai. Ou seja, não é o nome do pai, é a falha do nome do pai. Nome do
Nom du père, né? No francês seria, perdão, nome do pai, assim, escrito com hífen junto, não em nome do pai. O nome do pai é uma ejaculatória católica. Então vamos ver o próximo slide. O conceito de forclusão, né, que é o nosso gabarito, e tem um link para você aprender mais sobre. É um conceito lacaniano que se refere à exclusão de um significante fundamental no campo simbólico do sujeito. Lacan utilizou esse termo para explicar o mecanismo psíquico que leva à psicose. A psicose ela é justamente a ausência da lei do outro. Okay? Quando o processo de simbolização falha, esse significante não é integrado no inconsciente do sujeito, resultando em uma estrutura psicótica. Neste conceito, a função paterna, olha aí, ou o nome do pai, como eu coloquei, seria a função da lei, não se estabelece de maneira eficaz, levando ao fracasso no estabelecimento da lei e da ordem simbólica. Ok? Não é necessariamente, pessoal, um pai físico, mas é uma função. Esse pai pode ser uma mãe, pode ser um conjunto de familiares, é aquele que vai exercer a função, ok? Sempre pensa em função. Então, se essa função não se inscreve, ela há uma falha na sua concretização, a gente está diante de uma foraclusão ou forclusão, pode vir dessa forma também cienciar. Ok? Gabarito, letra C, em nome do pai é uma pegadinha, sujeito suposto fazer nem existe, sujeito suposto saber, que vai dizer sobre a posição do analista numa posição de conhecimento sobre a doença, sobre a neurose do indivíduo, não vai ser a constração enquanto a inscrição da falta simbólica do neurótico. Ok? Gabarito, letra C. 15. A experiência de entrar em contato com as diversas partes do corpo através das mãos cuidadosas da mãe. Ele quer saber isso. O desenvolvimento humano é uma área importante da psicologia. O Winnicott é um grande teórico dessa área e a parte da psicanálise dos anos de experiência como pediatra deixou uma valiosa contribuição. Acerca do conceito unicottiano acima, a alternativa correta. E aí, pessoal, qual vai ser aí esse conceito de Winnicott? Bem, a gente vai precisar ver esse slide aqui. Contextualizar ele para aproveitar e entender outros conceitos. As três funções essenciais da maternagem boa o bastante, ou da ideia de mãe suficientemente boa, que é o conceito de Winnicott, você precisa saber. Nos primeiros meses de vida do bebê, a mãe suficientemente boa tem três funções, assim sintetizadas por ele. Holding, sustentação física, handling, manejo e a apresentação de objetos. O holding se caracteriza como o bebê é sustentado no colo pela sua mãe, ao mesmo tempo uma experiência física e simbólica que significa a firmeza que é amado e desejado. Ou seja, essa firmeza tem a ver com essa sustentação. Colocar o bebê no colo, segurá-lo, o bebê vai se sentir firme, seguro e protegido. Isso é o conceito de holding. Precisa aprender o termo em inglês, certo? Não é uma tradução para o português de forma adequada. A etapa seguinte é o handling. Hand vem de mão, handball, lembra? A experiência de entrar em contato com as diversas partes do corpo através das mãos cuidadosas da mãe, facilitando a formação de uma parceria psicossomática, a maneira como o bebê é tratado, cuidado e manipulado. Enquanto o holding tem a ver com sustentação, o handling vai ter a ver com a exploração, com o manejo, com o apalpamento, ok? Então isso tem leve sutileza, mas faz diferença. Isso é o handling. E aí onde é que está esse conceito? Na letra A, exatamente como o Coutinho colocou. Experiência de entrar em contato com as diversas partes do seu corpo. A mãe pega aqui o narizinho, aqui o ouvidinho, aqui a boquinha do bebê. Isso é o handling. Esse processo aí de manuseio, de manejo. Enquanto o holding é uma coisa mais rígida, mais estática, o handling é mais dinâmico, mais maleável.
Lembrando, são dois conceitos da maternagem boa. Qual é o terceiro? A apresentação de objetos. Na apresentação de objetos, a mãe começa a mostrar ser substituível e a propiciar ao seu bebê o encontro e a criação de novos objetos que serão mais adequados ao seu atual estado de desenvolvimento. Essa fase também chamada de realização, por tornar real o impulso criativo da criança, inclui não só o início das relações interpessoais, mas também a introdução de todo o mundo da realidade compartilhada. Essas três funções facilitam o desdobramento do processo de maturação, ou seja, a maternagem boa favorece o processo de maturação que abrange três tarefas principais: a integração, proporcionada pelo holding, né, ou seja, pela sustentação, a personalização, propiciada pelo handling, e a relação objetal, propiciada pela apresentação de objetos. Aqui é um conceito para você entender, um artigo para você entender vários desses conceitos de Winnicott, do jeito que eles caem em prova, e eles caem bastante, certo? Ou seja, quando ele fala em maturação, ele está falando em desenvolvimento, por isso que não é um autodesenvolvimento. Então, tudo isso vai ser suficiente para poder, vai ser necessário para ter a integração, a personalização e a relação objetal, né? E aí a gente vê que esses conceitos fazem parte, né, da obra de Winnicott, mas às vezes eles trazem conceitos de outros autores, mas esses aí são todos do Winnicott, letra A, o nosso gabarito. E gradualmente, esse estado passa a ser de uma sensibilidade exacerbada durante e principalmente ao final da gravidez. Sua duração é de algumas semanas após o nascimento do bebê, ou seja, até. E aí ele quer saber qual a visão correta de acordo com o Winnicott. Primeira coisa, né, a gente já pode eliminar a letra C, né, que é o conceito de Melanie Klein. E aí a gente já tem, se fosse chutar, tinha uma probabilidade maior de acerto, né? 1 em 3. Mas vamos ver, a gente já viu dois conceitos aí na outra questão, outro bloco. Vamos ver agora o que é que o slide vai nos mostrar. Bem, primeiro a gente tem que ter a ideia do conceito de maturação enquanto uma ideia de desenvolvimento. Para ele, essa maturação, a rigor, refere-se à evolução do ego e do self e inclui a história completa do id, das pulsões e das suas vicissitudes e a história das defesas relativas do ego. Resumindo, é a ideia de desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento depende de um ambiente de facilitação, cuja característica é a adaptação às necessidades cambiantes que se originam da maturação. E aí ele vai trazer esse conceito que é muito importante, que é a preocupação materna primária, caracterizada como um estado de verdadeira fusão emocional da mãe com seu bebê, em que ela é o bebê e o bebê é ela. Aquele estado em que há ali uma certa simbiose, uma certa união indissociável entre esses dois, certo? Que pode ocorrer, né, durante a gravidez, se estendendo pelo parto até algumas semanas após, que é justamente o que vai colocar. Gradualmente, esse estado passa a ser de uma sensibilidade exacerbada durante o final da gravidez. A mãe fica muito sensível, né? Pode chorar, isso pode evoluir aí para uma outra coisa, inclusive para uma depressão pós-parto. Sua duração é de algumas semanas após o nascimento. Dificilmente as mães recordam depois que ultrapassaram. O Winnicott coloca: eu daria um passo a mais e diria que a memória das mães a esse respeito tende a ser reprimida. Além disso, essa preocupação serve para avaliar a qualidade do vínculo da mãe-bebê, certo? Aqui um link para a gente ver mais. E aí, justamente a citação que ele traz, né? A preocupação materna primária. Essa união que vai ocorrer entre mãe, fazendo uma sensibilidade e que, né, ocorre até algumas semanas após o nascimento, que já está presente desde a gravidez. Ok? Preocupação materna primária, letra A. Questão 17. A psicanálise é uma das teorias psicológicas mais utilizadas na clínica.
No que diz respeito ao significado do sintoma, assinale a alternativa correta. E aí a gente vai primeiro dar uma olhadinha nesse artigo aí do Dias, 2006, que vai falar um pouco, né, do sintoma para a psicanálise. Importante a gente dar uma olhadinha nessa dica. Ele vai colocar, né, segundo citando Lacan, o seguinte: o sintoma é tal como o inconsciente, estruturado como uma linguagem. Pronto, matou a questão. Mas vamos entender. Porque participa da linguagem de suas leis. É também fala dirigida ao outro, lugar de onde o sujeito recebe o sentido, a significação de seu sintoma, ou seja, sua própria mensagem. Ele quer dizer que o sintoma tem origem e está em função da linguagem, seja as palavras ou outras formas de linguagem. Freud, desde o começo, inclui o conceito de satisfação funcional vinculado ao sintoma. Lacan, porém, na primeira época de seu ensino, prioriza a noção do inconsciente e do sintoma estruturados como linguagem, deixando de lado a referência à insatisfação contida no sintoma e localizando a pulsão, o que não pode se dizer fora do campo da interpretação. Para ele, o sintoma mesmo é linguagem e pela interpretação é possível alcançá-la evocando suas ressonâncias semânticas, ou seja, o sintoma está um passo ainda à frente dessa ideia de sexualidade em Freud para Lacan. O tratamento é então orientado para libertar os ditos e os malditos, digamos assim, pela via significante e a insistência repetitiva que há no sintoma e a verdade que aí se oculta. Portanto, o sintoma ele revela o sujeito, revela a sua verdade inconsciente. E aí, de cara, nosso gabarito, letra C. Olhando os itens errados, A. É um sistema falso de crenças estabelecido pelas figuras parentais, tem nenhuma correlação com nenhum autor da psicanálise. Um resquício do mau desenvolvimento da fase fálica, né? Não há indícios ou teorizações que seja um problema específico em uma fase do desenvolvimento, até porque depois que são superadas essas fases, os sintomas continuam aparecendo, e aliás, depois delas, né? Essencialmente, de representação da consciência, pelo contrário, representa muito mais o inconsciente, o id. Gabarito, letra C. 18. Os conceitos tópicos de consciente e inconsciente cedem lugar a construtos psicanalíticos que constituirão um modelo dinâmico da estrutura e aí, ou seja, ele quer saber daquela historinha lá, né, da novo modelo tópico, modelo estrutural do Freud. Ele quer saber o que é que faz parte desse modelo dinâmico da estrutura, conhecido como modelo estrutural. Freud faz a primeira tópica e ele justamente narra isso. O desenvolvimento da primeira para a segunda tópica. A primeira tópica, perdão, lá por volta de 1917, por aí vai ser a ideia de consciente, inconsciente, pré-consciente. Só que esses termos foram abandonados, foram aprimorados pela ideia de quê? De eu, supereu e isso, que geralmente vem traduzido como id, ego e superego. É justamente o que o slide aqui vai tratar sobre o modelo estrutural, pessoal. Dá uma olhadinha aqui nele. Ele vai falar que a personalidade é constituída por três grandes sistemas, o id, o ego e o superego, que foram feitos a partir desse desenvolvimento do primeiro. Ok? E aí eu faço observações sobre essas traduções. Cada um faz parte, tem suas funções diferentes, mas integram um todo que é o psiquismo do ser humano. Ok? E aí ele vai trazer aí um pouco do que é cada um. O id é o sistema original, é a matriz da qual se origina o ego e o superego. O id consiste em todo o que é psicológico, né? A fonte dos instintos. E aqui aquelas velhas observações que eu sempre faço. Instinto são pulsões, o id também é o isso, ou a parte inconsciente. Só mesmo para conceituar, eu prefiro trazer como a banca traz. 2. O ego é a parte do aparelho que está em contato com a realidade. Desenvolve-se a partir do isso, ou do id, à medida que a pessoa vai tomando consciência, né? Ele vai ser responsável aí por dar conta das exigências do isso, mas também do supereu e da realidade. O ego também é conhecido como eu. Por fim, né, faltou aí no slide, mas é o superego, ou
super-eu, que é o representante dos valores tradicionais e dos ideais da sociedade. Ele é o sucessor do complexo de Édipo, o sucessor dos pais, né? E é a força moral da personalidade. Muito importante você saber essa diferenciação, porque elas costumam cair bastante, né? Saber o que é o ego, o superego e o id, ok? Aí na banca com Supan. Logo, o nosso gabarito, letra C. Ok? As outras não dizem respeito a nenhum dos modelos da primeira e da segunda tópica. 19. O autor cujo trabalho passa a ser o primeiro caso clínico a ser tratado dentro do modelo que daria origem à psicanálise foi, questão um pouco mais histórica, né? E vai recorrer aí a um parceiro do Freud. Ou seja, a gente não pode confundir com o próprio Freud. Joseph Breuer foi um médico fisiologista de destaque que teve uma importância decisiva na gênese da psicanálise. Conheceu e tornou-se amigo de Freud, o qual, de uma forma ou de outra, o via como uma figura paternal e afetuosa, por isso sempre demonstrou carinho e respeito. Breuer escreveu com Freud parte da primeira edição de Estudos sobre a Histeria, lá de 1896, salvo engano, certo? Os chamados escritos pré-psicanalíticos, pré-analíticos, né, que inauguram-se a fase analítica a partir de 1900 com a interpretação dos sonhos. Também foi o primeiro a atender a famosa Ana O, que é o caso que ele vai mencionar. Se tornaria a primeira paciente tratada com método psicanalítico. Logo após Breuer, a encaminhar para se consultar com Freud. Esse método de eliminar sintomas, com retomada de recordações, foi conhecido como método cartático ou para cura pela fala. Ou seja, o método catártico é o que vai surgir com Breuer e Freud, que vai ser o antecessor à associação livre do Freud, né? É aquele método que a pessoa lembra e descarrega aquela emoção por meio da abreação. E aí vai falar Ernest Jones, na verdade é o biógrafo do Freud, né? E o Charcot foi um professor, né, de Freud, que utilizava aí a hipnose como meio para acessar o inconsciente. E aí, esse autor, cujo trabalho passa a ser o primeiro a ser tratado dentro do modelo de origem, foi o Breuer, certo? Ele foi o antecessor a Freud, que encaminhou a paciente para que o método psicanalítico pudesse surgir. 9A. Questão 20. Para a psicanálise, o sintoma é visto como um substituto do evento traumático reprimido ou recalcado, certo? Também pode vir como recalcado. O qual é trazido para a consciência, assinando a alternativa incorreta sobre os níveis de ocorrência desse processo. Ou seja, o que é que não tem a ver com sintoma? Onde é que o sintoma não se manifesta? E aí, sintoma é toda aquela manifestação do inconsciente, do isso. Não necessariamente é algo patológico, mas é uma manifestação daquilo que se encontra recalcado. Um ato falho, né? Quando eu vou falar água e eu falo alho, isso foi um ato falho, uma parapraxia, né? Um erro da linguagem. Portanto, isso representa um sintoma. Não é patológico, mas pode estar dizendo que no meu inconsciente eu queria comer um pão de alho, por exemplo. Então a gente está caçando a incorreta. Certo? Então o ato falho ele faz parte sim. C. Sonhos e simbolismos. Né? Então o sonho ele é uma via e a via original de acesso ao inconsciente, com seus simbolismos. Né? Então pode sim, uma repetição de um sonho pode ser interpretada como um sinônimo. D. Sintomas, eles ocorrem no nível da neurose e do próprio sintoma, óbvio, né? A neurose é o local do sintoma. E o desejo, a intenção? O desejo é uma força que impele o sujeito a mover-se, a buscar satisfação. Portanto, o desejo não configura-se como um sintoma, apesar de ser uma manifestação do inconsciente, mas é uma força motriz, não é um desvio aí do que está recalcado. Portanto, o item incorreto, né, que não tem a ver, que é o gabarito, letra B de bola.
A principal contribuição da psicanálise foi o estudo das neuroses e suas causas, levando a uma nova forma de pensar a doença mental. Pode-se inferir que a psicanálise é a força motriz por trás dos deslocamentos das intervenções mentais. Para julgar essas afirmações, de fato traduzido, é preciso atacar a questão da contribuição da psiquiatria e da psicanálise. Então, a questão aí da Consulpan, ela vem, né, bem de acordo aí com o edital, certo? Sempre ela traz as contribuições da psiquiatria, psicologia, psicanálise. Então, vamos lá analisar os itens. A gente tem aqui os itens e em seguida a gente vai ter as alternativas. Primeiro, os aportes da psicanálise com a compreensão das neuroses, dos sonhos, dos atos falhos e lapsos descomprimiram os conceitos, possibilitando um novo olhar do doente? Correto. Ele quer dizer que a psicanálise trouxe uma nova explicação que lançou luz sobre o quê? Sobre o inconsciente, sobre a sexualidade, sobre as relações infanto-juvenis, ok? Então, de fato, ele traz um novo olhar. O termo doente mental, um termo desuso, mas é um termo genérico que se utiliza, ok? Se isso aqui tivesse trazido explicação, estava válido também, né? Porque a própria psicanálise ela está muito mais alinhada à explicação do que à compreensão, mas a compreensão não torna isso errado. 2. Novos rumos pressupõem a abertura no conhecimento. A pessoa e o seu relacionamento terapêutico, que passou a ser melhor entendido devido principalmente à valorização dada à escuta. Sim, a escuta proporciona esse melhor relacionamento terapêutico, a melhora do paciente verdadeiro. 3. A doença mental passou a ser vista como a expressão de um conflito devido à possibilidade da realização do prazer. Até aí, ok. Que passou a considerar a doença como uma verdade que não pode ser decifrada? Errado. Ao lançar sentido sobre o inconsciente, sobre a sexualidade, Freud estabelece que a doença ela pode ser decifrada, tem uma origem, tudo vai ter um sentido, mesmo que encoberto ainda. 4, então, esse item é falso. 4. A descoberta do inconsciente diminuiu as possibilidades da compreensão do psíquico em conflito, pois passou-se a investigar a própria verdade no processo terapêutico. Pelo contrário, aumentou as possibilidades de compreensão e explicação. Item falso, né? Justamente aqui as nossas referências. Letra D, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui eu trago a referência que a banca utilizou, que foi Siqueira, 1989. A questão aí um tanto quanto antiga. Se olhar o artigo 22. As alegações de que um sintoma ou doença é causado por uma doença biológica, com etiologia genética, endócrina, neuroquímica ou anatômica verificável em outras doenças, ao gênio, ao comportamento, podem ser expressas por uma lógica homogênea da química ao discurso social. Quanto a uma forma semelhante, considere os argumentos das manifestações clínicas da patologia. Então, vamos assinalar verdadeiro ou falso. 1. São combinações derivadas das contradições prevalentes na cultura, como estrutura familiar, função da personalidade, forma simbólica que nos força a admitir que classes derivadas de sistemas opostos podem produzir figuras clínicas que desejam identidades estendidas. Só que bagunça é essa? Esse item ele foi considerado correto, né? Então, a manifestação do sintoma, a manifestação da patologia ou da psicopatologia, de fato, pode ter a ver com as suas formas simbólicas, com a sua personalidade, com a estrutura da família e com os próprios aspectos da cultura. 2. A partir da relação de compartilhamento ou diferença entre as coleções, o diagnóstico da taxonomia da doença não expressa a complexidade da condição do paciente, mas apenas indica os pontos comuns entre o paciente e os demais indivíduos. Perfeito. Taxonomia enquanto um sistema de classificação da doença de acordo com uma certa característica. Então, a taxonomia, ela não diz da complexidade do que o paciente necessariamente precisa no seu tratamento, vai dizer que ele tem uma certa coisa que é classificado como sintoma e que isso é comum a ele e outras pessoas. Então, indivíduos que apresentam delírios, alucinações,
Sintomas negativos vão estar dentro da esquizofrenia. Ok, isso é taxonomia, isso é classificação. Eles têm a mesma coisa, em tese, sobre esse aspecto. Só que a complexidade que desvela a individualidade de cada caso não está contemplada. É isso que o item diz e isso está correto. 3. O valor patológico dos símbolos pode ser totalmente medido por sua certeza ou incerteza no conjunto de imagens definidas, ou seja, os aspectos simbólicos, eles podem ser medidos com certeza. Ou seja, se uma pessoa tem uma manifestação simbólica de algo, isso há um grau de precisão tão definido que possa ser classificado universalmente com certeza? Não, né? Esse valor patológico, eles não têm certeza, eles são no nível da incerteza, da imprecisão. Não significa que eles não significam nada, significa que eles não podem ser bem mensurados. Logo estão corretos os itens 1 e 2, letra D. Questão 23. A mídia e as comunicações são conhecidas por publicar incansavelmente descobertas médicas que prometem alívio para qualquer tipo de sofrimento mental. As notícias sempre afirmam que a consternação são, na verdade, doenças orgânicas cujas causas acabaram de ser descobertas e os remédios que as curam. Nessa perspectiva, a psicopatologia é, vamos aos itens. A. Tomada como área de conhecimento que não pertence naturalmente ao campo epistêmico da medicina, é errado, né? A psicopatologia, ela surge da psiquiatria, ela surge do tratamento médico. Então, epistemicamente, ela está ali imbricada, relacionada com a medicina. B. O objetivo inaugural da investigação, cuja ambição é a de alcançar único e exclusivamente o esclarecimento sobre a origem, natureza e diferenciações entre as muitas expressões de doenças? Não. Certo? O objetivo inaugural da investigação, único e exclusivamente. Não, há outros objetivos, né? Que não só esse objetivo taxonômico de classificação, mas há um objetivo também de tratamento, de intervenção, há outros objetivos nesse sentido. Também está incorreto. D. O tratamento a ser dado ao sofrimento psíquico fica reduzido ao limite da busca de alívio imediato, nada que possa ser explicado por uma causa orgânica. E aí, pessoal? Primeiro que algumas formas de tratamento eles podem sim ser originados, quer dizer, algumas formas de psicopatologia podem ser explicadas por causa orgânica, né? No próprio DSM você verifica isso, não significa que todos, mas algumas sim. E a busca de tratamento não necessariamente busca o alívio imediato, mas há também uma abordagem, um tratamento, uma compreensão maior. Nesse sentido, sobrou o item C, né? Que vai ser o nosso gabarito no cotidiano da prática médica, qual aborda o fenômeno como doença e é reforçado pela descoberta de drogas que atuam de forma eficiente nas chamadas doenças mentais. Onde está isso, Pedro? Está bem aqui nesse artigo de 1997 da Riva Hatovich Schwartzman. Vai falar um pouco sobre o aspecto aí da psicopatologia na área médica. Vai falar o seguinte: a etiologia orgânica e o uso recorrente de drogas constituem o discurso e a prática dominante da psiquiatria atual. Lembra, ela está falando em 97, 27 anos atrás. Outras abordagens psiquiátricas, a psicanálise e estudos psicopatológicos irão apontar outros caminhos e explicações para o distúrbio. E aí, o enunciado da questão, né? Os meios de comunicação e divulgação têm sido insistentes em publicar descobertas médicas que promovem o alívio para qualquer tipo de sofrimento psíquico. As notícias afirmam sempre que tais sofrimentos, na verdade, doenças orgânicas cujas causas acabam de ser descobertas, assim como medicamentos que cura. Nessa perspectiva, a psicopatologia é tomada como área de conhecimento que pertence naturalmente ao campo epistêmico da medicina, justamente o que ele traz lá que eu falei no item A. Mais do que no terreno da teorização, no entanto, é no cotidiano da prática médica que a abordagem do fenômeno de psicopatologia como doença tem sido grandemente reforçada pelas recentes e bem-sucedidas descobertas de drogas, dos fármacos, portanto, que atuam de forma eficiente na eliminação ou abrandamento de muitos sintomas das chamadas doenças mentais.
E aí, exatamente como está aqui no item C. Ok, turma? Então vamos à questão 24. Diante do melhor comportamento anormal, bem como os múltiplos pontos de vista que incorporam alguns fatores, assinale a alternativa correta quanto o que causa o comportamento anormal. E aí, pessoal, isso que ele diz comportamento anormal, que seria aí uma questão sobre normal patológico, que vai dizer algo que desvia, né, vamos dizer, do esperado. Bem, essa questão a gente não tem uma referência muito específica, a gente vai utilizar ela por eliminação. Vamos a D. Causas biológicas e socioculturais apenas. A C. Biológicas e psicológicas apenas. Ou seja, a D faltas psicológicas. A C faltas socioculturais. E aí, tá incompleto, não tá? Esse apenas já vai eliminando. O considerado normal, exclusivamente biológico, essas palavras limitadoras, geralmente elas tornam o item errado, o que fez nesse caso da questão. Agora, olha a causas socioculturais, psicológicas e biológicas especialmente. Opa, é o mais completo, tem mais coisa, não diz que é exclusivo, diz que é especialmente, ou seja, tem maior atenção. Deixa eu te citar outras coisas? Talvez, mas é a mais completa que a gente tem e a gente vai por eliminação letra A, ok? Não teve uma questão, uma referência tão clara nesse sentido, mas letra A. Então sempre vai no que está mais completinho, que está menos limitante. Questão 25. Definir que um comportamento é anormal, tomando como base em algumas condutas, pode provocar dificuldades na decisão entre normal e anormal. Atualmente, a comunidade da saúde mental utiliza procedimentos diagnósticos para decidir se o indivíduo se encaixa nos critérios para a normalidade, ou seja, critérios para um transtorno psicológico. Assinale a alternativa correta que melhor define esses critérios. A. O normal ou anormal, atualmente, segundo ele, é a significância clínica, ou seja, o comportamento envolve um grau de prejuízo mensurável. E aí? Apesar dos pesares, essa é a alternativa correta. No DSM-5, você vê um critério que ele é presente em quase todos, praticamente todos os transtornos lá descritos, nas suas mais de 900 páginas, que é além dos sintomas, né, da correlação de sintomas, de prazos, enfim, de condições, você precisa ter um prejuízo clinicamente significativo. Prejuízo clinicamente significativo em áreas importantes da vida do sujeito, seja escolar, social, familiar, laboral, é a significância clínica, é o quanto aquilo é relevante na vida do indivíduo. Apesar de que nem tudo é mensurável, essa resposta é que mais se aperfeiçoa, mais se aprimora com o comando da questão, ok? Por isso nosso gabarito. Mas fica essa observação, nem sempre é tão mensurável assim. D. Deve ter em exclusividade, olha aí, essas palavras limitadoras que eu falei na questão 24. A validade diagnóstica que traduzem os diagnósticos que não predizem comportamentos futuros ou respostas ao tratamento. Não, essa questão ela está reduzindo a questão do diagnóstico. Ou seja, o normal é aquele que é diagnosticável. C. O comportamento reflete apenas a disfunção dos processos psicológicos, biológicos ou do desenvolvimento. Os aspectos socioculturais que a gente citou justamente no item 24, né? Ia contradizer a questão. Errado também. D. Os comportamentos em geral estão associados com não sofrimento ou incapacidade significativa em esferas importantes. Justamente o contrário, tá? O sofrimento é a incapacidade, né? Não é o não sofrimento, como ele está querendo dizer aqui. E aqui essa questão ela reflete a lógica lá do DSM. Ok? Questão 25. O conhecimento da psicopatologia é em grande parte devido à psicanálise. Sem pensar no comportamento, você não pode mais se concentrar na doença mental e não pode pensar em perspectivas dinâmicas. Ambos estão sujeitos a um sistema dual que depende do próprio organismo. Claude Bernard propôs um princípio geral. Primeiro é preciso colocar a questão médica na observação da doença
e depois analisar o fenômeno patológico, buscando a explicação fisiológica para isso. Isso traduz que a patologia descarta a explicação muito mais do que provoca? Errado, né? A patologia ela suscita a explicação. B. As doenças mentais são fenômenos fisiológicos em novas condições que é preciso determinar. E aí, pessoal? Perfeito. Segundo essa concepção aí do Bernard, uma concepção mais antiga, essas doenças mentais, elas são de algum modo uma observação de alterações orgânicas, portanto fisiológicas, ou seja, são primeiro observáveis pela medicina e depois elas são o quê? Explicáveis, ou seja, elas são determináveis. Primeiro se observa o fenômeno para em seguida poder determiná-lo. É isso que a questão e essa citação está querendo dizer. Letra B é o nosso gabarito. Lembrando que fala Bernard é bem, assim, concepção mais antiga, não é algo de esturdia, como diz o pessoal. C. As doenças mentais ignoram a fisiologia que conhecem, por isso não determinam e não ensinam nada. Questão, talvez o item mais errado, né? Porque não há uma ignorância, na verdade, há um recorrimento aí para uma explicação, né? E ajudam a determinar e explicar as coisas. D. O estado patológico e o estado de saúde são os mesmos. Ou seja, saúde e doença é a mesma coisa, diferente exclusivamente nas condições e em sua essência. Errado, né? São condições diferentes. Né? O próprio estado patológico, nessa perspectiva, ele vai ser caracterizado como um fenômeno fisiológico, um fenômeno físico, né? Palpável no corpo. Uma alteração, portanto, o estado de saúde vai ser aí uma inalteração disso. Coisas diferentes. Letra B. Questão 27. A psicopatologia, segundo Dalgal-Larrondo, pode ser delineada como? E aí vai trazer o nosso querido Paulo Dalgal-Larrondo lá em Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Referência aí brasileira, bem mais recente. E aí ele vai, Dalgal-Larrondo, lá no seu livro, vai citar Campbell, né, que define a psicopatologia como ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença ou transtorno mental, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais a essa manifestação. Ou seja, isso aqui é a primeira definição que o Dalgal-Larrondo traz, tanto Campbell, mas ele vai citar a dele de forma mais específica, que é a seguinte, lá nos primeiros capítulos. A psicopatologia, em acepção mais ampla, pode ser definida como o conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. É um conhecimento que se esforça por ser sistemático, elucidativo e desmistificante. Guarde esse triângulo aí que ele explica. E aí vamos ao nosso gabarito. Ela não está tão completa, porque faltou aí o aspecto desmistificante, mas é o que está lá em Dalgal-Larrondo, né? Literalidade. Muito importante para esse livro. A B. Ciência que exige um pensamento teorético que evite a sistematização e que possa ser comunicado. Errado, né? Ele coloca justamente a sistematização. C. Um traquejo que intenta ser científico com critério de valor, pois aceita dogmas, autenticidade. Não, ele quer ser desmistificante, portanto, ele não aceita dogmas, misticismo, explicações sobrenaturais. D. Como ciência dos transtornos mentais que se esgotou os manejos científicos e públicos constantes de temas encontrados. Pelo contrário, está em franca expansão e não em esgotamento. Letra A. Questão 28. Por mais tentado que possa se sentir o analista se tornar o educador, o modelo e o ideal de seus pacientes, qualquer que seja o desejo que tenha de moldá-los, que seja o desejo, a sua imagem, ele precisa lembrar-se de que esse não é o objetivo que procura atingir na análise, e até de que fracassará em sua tarefa entregando-se a essa tendência. Ok? Assim, agindo, ele apenas repetiria o erro dos pais cuja influência sufocou a independência da criança e substituiria a antiga sujeição por uma nova.
Sigmund Freud. Referente aos conceitos psicanalíticos, assinale a opção falsa. Ok? Então, estamos atrás da falsa, verdade que 3 serão corretas. O fenômeno transferencial foi considerado por Freud como exemplo de um dos eventos relativos a uma compulsória necessidade de repetição. E aí, pessoal, se compulsório indica algo forçado, né? Obrigatório. De fato, a transferência ela é uma repetição de quê? Das primeiras, a gente já trabalhando no começo dessa aula, das primeiras lembranças, relações infantis que a criança desenvolveu com seus pais e que projeta no analista. Portanto, ela é um fenômeno, sim, de repetição. Repetição de sentimentos, de afetos, de experiências. B. Trata-se de um fenômeno analítico que deve ser entendido como indissociável da transferência. Nos primeiros tempos da psicanálise, a contratransferência não mereceu o crédito de Freud nem de Klein. A contratransferência, como a gente também explicou lá no comecinho, é a transferência do analista, que geralmente é uma resistência aos sentimentos dele que emergem e que podem prejudicar o tratamento daquela pessoa que procura sua ajuda. E, de fato, esse sentimento no começo ele não foi tão explorado, de um modo geral, na obra do Freud. Por isso que ele coloca aqui. Certo? Tá certo, então não é o nosso gabarito ainda. C. É útil destacar a diferença que o terapeuta atual deve fazer entre a resistência que procede do próprio analista e a resistência despertada no analista pelo paciente. E aí, pessoal? Exatamente. Né? Há uma resistência causada, procede do próprio analista, né, que vai ser essa ideia de transferência, essencialmente, e essa resistência despertada nele pelo paciente, ok? A diferença é muito sutil, ok? Que uma é os sentimentos que ele já carrega de si, e a outra é aqueles sentimentos que emergiram a partir daquela conversa. Um exemplo, por exemplo, a pessoa é um estrangeiro e o analista, inicialmente, ele não gosta de estrangeiros de um modo geral. Isso já seria com transferência. A resistência despertada por eles seriam sentimentos que iam surgir a partir do momento que eles se conhecessem, que se conectassem. Okay? Então, esse gabarito, se tem que estar certo. D. Atividade da interpretação deixou de ocupar um papel fundamental no processo analítico pela convicção de que muitos outros fatores desempenham uma função mais importante. Errado, né? A escuta interpretativa, né? Não deixou de ser uma atividade importante, continua sendo talvez a principal atividade de um analista. Portanto, se esse item está correto, ele sim é o nosso gabarito. Letra D. Questão agora 29. No que diz respeito aos transtornos de ansiedade, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro a gente vai recorrer ao DSM, que ele vai indicar o conhecimento necessário para responder. Ansiedade e preocupação excessivas, especialmente apreensiva, ocorrem na maioria dos dias pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, como desempenho escolar. E isso vai ser a nossa o quê, pessoal? Vai ser a nossa querida transtorno de ansiedade generalizada, a nossa TAG, né? A famosa ansiedade que as pessoas relatam. Lembra dela, 6 meses, a pessoa está com 5 meses. Outra coisa, pode até um dia virar, mas ainda não é. Vamos aos itens. A. O transtorno de ansiedade social, o medo ou a ansiedade são marcantes em 2 ou mais situações. Uso do transporte, permanecer em locais abertos ou em locais fechados, permanecer em uma fila, multidão e sair de casa. Não é o transtorno de ansiedade social, é o quê? Agorafobia. Ok? B. Na agorafobia, o medo e a ansiedade acentuados decorrem de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto a possível avaliação. Aí sim é o transtorno de ansiedade social. Ele colocou agorafobia. É exatamente isso, só que de forma inversa. Ok? Ele trocou os conceitos. Então, A e B incorretos. C. O transtorno do pânico não é caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados?
É errado. É isso mesmo que caracteriza. Não são ataques esperados, são inesperados. D. Um transtorno de ansiedade generalizada é necessário que o paciente apresente 6 meses, pelo menos, sintomas. Perfeito, como a gente viu onde? Página 222 do DSM-5, 2013. Ok? Então, gabarito correto, letra D. Questão 30. Perder chaves, esquecer um encontro importante, constituem que sintoma para a psicanálise? Na alternativa correta. Bem, a gente está falando em sintoma, né? Neurose obsessiva é o quê? É uma estrutura. Então já não é ela. Restou catarse, luto, ato falho. O luto, ele é um estado que vai ter seus sintomas, mas ele não é um sintoma por si só. Ele é um estado, uma vivência. Nós temos catarse, nós temos ato falho. E aí, pessoal, qual a resposta? Nossa resposta será o ato falho. É ato falho. O que mais é um ato falho para a psicanálise? O xiste, o próprio ato falho, os sonhos. Xiste são aquelas piadas, lapsos de memória. Tudo isso vão ser os principais sintomas para a psicanálise. Enquanto a cartase, ela é uma forma de descarga emocional. Entender a catarse como uma descarga emocional, mas não está entre os principais sintomas da psicanálise. São esses: ato falho, xiste, sonhos e lapsos. Ok? Esquecimento de memória. Começando pela questão número 31. Assinale a alternativa correta que indica a principal regra do tratamento analítico. A. Transferência inconsciente, hipnose ou associação livre. Hipnose foi uma técnica abandonada por Freud há muito tempo. O inconsciente, ele é uma instância psíquica. Portanto, nós temos duas coisas que se relacionam ao processo analítico, mas que a gente vai ver o que de fato é. Segundo esse periódicozinho aqui, né, que vai citar o Zimmermann, nós temos o seguinte. Pode olhar a referência depois. Dentre as diversas recomendações básicas que regem qualquer processo analítico, encontra-se, como afirma Rudinesco e Plon, a regra fundamental, conhecida também como a associação livre ou livre associação de ideias. Essa é a única regra. Fale a mim tudo o que lhe ocorre na sua mente, conforme for aparecendo, sem censuras. Foi isso dito por Freud, e é essa a única regra que baliza essencialmente o tratamento psicanalítico. Zimmermann, mesmo Zimmermann lá do começo, traz que a regra consiste no compromisso do analisando, o analisante, em associar livremente as ideias que surgem espontaneamente à mente, verbalizando-as ao analista, independentemente de suas inibições, se julgar importante ou não. Porque é nisso que se revela quem? Aquele inconsciente que ele cita lá. Logo, a associação livre é a regra principal. Transferência é o motor do tratamento. Tá aqui, motor do progresso do tratamento. Mas não é a regra principal. Não se constitui como uma regra. 32. Sobre a doença e a doença. Na verdade, seria sobre o doente e a doença, bom, que foi a grafia e a produção dos sintomas tem a alternativa correta. O que deve ser identificado e classificado é a pessoa que sofre a doença? Não, identificado e classificado é a sua própria doença. Então não é a pessoa. B. A pessoa no processo diagnóstico deve ser apreendida de maneira universal e generalizada? Errado. De maneira singular e individual, né? De acordo com a sua condição particular. C. A mesma doença sempre se manifesta da mesma forma? Errado. Os sintomas podem ser até os mesmos, porque é isso que garante a sua classificação. Mas a manifestação pode ter ideia e tem as diferenças qualitativas. Por exemplo, um transtorno de depressão, ele elenca 5, por exemplo, 12 sintomas. Você pode ter do 1 ao 5, você pode ter do 6º ao 10º, serão sintomas diferentes, mas serão a mesma coisa, ok? Podendo coincidir ou não. Então, não é sempre.
E tem sempre a parte subjetiva, né, de como você vivencia essa manifestação. D, a pessoa antes de tudo uma pessoa que sofre. Perfeito. A pessoa está com a doença, ela está ali, possivelmente, num quadro de sofrimento. Então, antes de tudo, esse doente, ele é um ser humano. O ser humano tem sentimento, tem subjetividade, que sofre. Gabarito, letra D. Essa questão não tem a referência aí, essas últimas, mas são todas da Consulpan, questões de 2023, 2022 até 2024, tá bom? Que não deu para colocar aí o nome. Referência em cima. Questão 33. Atualmente, a atenção da sociedade às patologias psíquicas no século XXI, as doenças nervosas, estão munidas de um aparato científico. A psiquiatria e a psicologia, no curso de sua breve história, tentam estabelecer uma garantia para os critérios adotados, construindo um discurso que os fundamenta. Nesse ponto, a diferença entre as diversas concepções teóricas da psicologia e da psiquiatria, uma vez que o tratamento que propõe depende dos conceitos de doença e saúde que o orientam, e, em última instância, dos critérios utilizados na construção desses conceitos. Seguido na esteira de fulaninho e fulaninho, o estudo da saúde e patologia considera o estabelecimento de tais critérios como essencialmente valorativos, visto que sua aplicabilidade e permanência dependem da legitimação social ou do poder atribuído ao discurso que os constroem. Quem foram esses caras, pessoal? Vamos lá analisar. E aí tem duas fontes aqui, certo? Para vocês consultarem e lerem mais sobre esse tópico, né, do aspecto qualitativo da doença. Bem, as noções de saúde e doença são apresentadas como construções valorativas, conforme colocou a nossa questão. Em o normal e o patológico, por quem? Georges Canguilhem, já temos o primeiro. Volta lá, se já temos o primeiro, não é D, não é E, não é B. Só é A ou é C? Só é Bernal ou é Foucault? Vamos lá. Para Canguilhem, a doença é uma construção valorativa. É um conceito construído a partir de uma articulação do pensamento, articulação essa justificada por valores sociais em vigor naquela sociedade. Esclarece-nos Canguilhem que uma definição de doença possui sempre o caráter qualitativo mais do que quantitativo, uma vez que é arbítrio sobre a apresentação biológica. Então, uma alteração orgânica, a pessoa diz se aquilo é doente ou não. Portanto, um juízo de valor. No campo da saúde mental, por outro lado, os parâmetros para a definição do patológico não encontram dificuldades em apoiar-se na biologia, situando-se claramente no campo dos valores. Isso vai construindo muito essa visão. A doença mental correlata à normalidade é concebida em relação às normas sociais, sendo por isso aplicável a sujeitos que não se submetem adequadamente a ela. Então, essa é uma visão crítica de psicopatologia. Diante disso, um outro autor, Michel Foucault, defende a tese de que o conceito de loucura muda de acordo com mudanças ocorridas na sociedade, que legitima esse conceito. Dito de outro modo, a legitimação de uma intervenção em saúde mental depende de quê? Do conjunto de valores. Se depende do conjunto de valores, ela é qualitativa, é valorativa, conforme a questão pressupõe, que prevalece na sociedade daquele momento. E aí a gente chega à nossa resposta, nosso querido Michel Foucault e Georges Canguilhem, que vão ter essa perspectiva valorativa, ok? Então, gabarito letra C. Questão agora 34. Diante dos autores que consideravam perspectivas entre os conceitos de normal e patológico em criança, temos Melanie Klein, Winnicott, Ajuriaguerra e Marcelli, Rapaport. Questão bem pesadinha essa aqui, achei difícil. Bem, essa fonte, a gente encontra bem aqui a fonte, né, que aparentemente a banca utilizou. Então a banca não utilizou esses livros, mas uma interpretação da história aí da psicopatologia infanto-juvenil, lá em Della Torre 2011. Você dar uma olhadinha, conhecer as especificidades de cada visão desses autores. Lá vai dizer o seguinte: a Melanie Klein utiliza termos próprios da psicopatologia, com as suas fases esquizoparanoide depressiva, para designar os estados de normal ou patológico em crianças. Portanto, a Melanie Klein ela tem sim uma visão psicopatológica infanto-juvenil. Okay? Então, ela tem a partir disso. Ajuriaguerra e Marcel sustentam que todas as definições estão baseadas em algum dos 4 pontos de vista.
SAUS de doença, média estatística, normal enquanto ideal, normal como processo, que pressupõe um certo equilíbrio. A Júlia Guerra e Marcelo sustentam que a estrutura mental infantil não se apresenta com nitidez como a adulta. As possíveis ligações entre condutas e patologias, normal e patológico, são mais indefinidas e o funcionamento inacabado impossibilita o estabelecimento de um modelo estável e completo. Então, os autores também vão ter essa visão do seu adoecimento e da normalidade no infantil e no adulto. Portanto, também vão ter. 3. O Winnicott deve-se pensar na normalidade em termos de liberdade dentro da personalidade, na capacidade de ter confiança e fé, de questões de constância e confiabilidade, objetal, de liberdade em relação à autoilusão e também de algo que tem mais a ver com a pobreza enquanto qualidade da realidade psíquica pessoal. Segue ele. Não é comparando o comportamento de uma criança com de outra que se chega à conclusão de características como normais. Então, você vai concordar comigo que o Winnicott também apresenta lá, segundo esse autor, uma visão de normal e patológico no infantil. Só e Rapaport não, ela é uma comentadora, ela é uma explicadora, vamos dizer assim, ela explica e explora várias diretrizes do desenvolvimento infantil. Ela comenta vários autores, ela tem vários livros, se você colocar aí, ela é brasileira, inclusive, né? Tem vários livros dela sobre o infantil, sobre a escola, enfim, mas ela não desenvolve uma perspectiva própria do conceito normal e patológico, ela apenas explana. Portanto, apenas 1, 2 e 3 estão corretos. Letra E, a Rapaport não escreveu sobre, só sistematizou, divulgou, publicizou. 34 é. 35. Tendo como ordem o estudo da doença ou transtorno mental e suas manifestações, a observação destas articula-se dialeticamente com a ordenação dos fenômenos. Assinale classicamente a alternativa correta quanto aos tipos de fenômenos humanos para a psicopatologia. E aí, pessoal, eu vou trazer, né, a questão, ela vem lá em Dalgalarrondo, né, 2019. Dalgalarrondo. O Supan também explora ele, né? Então, psicopatologia, o DSM, Dalgalarrondo e Zimmermann, as três principais referências. Ele vai falar o quê? O estudo da doença transtorno mental, como de qualquer outro objeto se inicia pela observação cuidadosa de suas manifestações. Classicamente, distinguem três tipos de fenômenos humanos para a psicopatologia. Quais são? Fenômenos semelhantes em todas ou quase pessoas, é o plano dos fenômenos psicológicos daquilo que é normal. De modo geral, a pessoa sente fome ou sede, o medo, por exemplo. Então, são os fenômenos todos ou quase todas as pessoas. O segundo, ele está em vermelho, não é à toa. 2. Fenômenos em parte semelhantes e em parte diferentes. É o plano que o psicológico e psicopatológico sobrepõem. São fenômenos que o ser humano comum experimenta, mas que apenas em parte são vivenciados pela pessoa com transtorno mental. Ok? E o 3 são fenômenos qualitativamente novos, distintos das vivências normais. É o campo específico das ocorrências e vivências psicopatológicas. São próprias às pessoas que têm certas condições. E aí, letra A é o nosso gabarito. Fenômenos semelhantes em todas ou quase todas as pessoas, pois é o plano dos fenômenos psicológicos, daquilo que é dito como normal, a fome, a sede, aquilo que todo mundo passa. B. Fenômenos totalmente semelhantes em partes iguais. É o plano psicológico que se sobrepõe? Não. Qual é o que se sobrepõe? Em partes semelhantes e em partes diferentes. Ok? C. Fenômenos qualitativamente antigos, distintos das vivências normais, pois é o campo específico das vivências psicopatológicas. Os da vivência psicopatológica são qualitativamente novos e não antigos. Ok? D. Fenômenos psicóticos como alucinações e delírios, entre outros, como próprios sem alteração da memória. Não tem essa classificação dos fenômenos. E a E também não é um tipo de classificação trazida por Dalgalarrondo. Então, Dalgalarrondo, os primeiros capítulos, leitura obrigatória. 36.
Assinale a alternativa que declara corretamente quais os principais campos e tipos de psicopatologia de acordo com a natureza essencial da doença, uma vez que aborda as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e as suas formas. Bem, essa questão também é dele, nosso queridíssimo Paulo Dalgalarrondo, nosso gauchinho. Bem, essa questão, primeiro, a gente vai eliminando o que é óbvio que não existe, indescritível, não existe esse tipo de psicopatologia, certo? Então, onde tiver indescritível, já cancela, não é D, nem é A. Restou o que aí pra gente? Restou a B, a C e a E. A gente também vai eliminar inexistencial. E aí a gente vai chegar no gabarito e a gente vai ver por quê. Aqui eu trago novamente aquela definição de psicopatologia que tem no Dalgalarrondo e ele vai falar o seguinte: uma das principais características dela, como campo de conhecimento, é a multiplicidade de referenciais. Então não existe um único tipo de psicopatologia, de uma abordagem que seja unânime. Ele vai citar algumas e vai explicar elas, dentre as quais a descritiva, a dinâmica, que vai geralmente em termos opostos, né? Descritiva versus dinâmica. A descritiva enquanto, de fato, uma descrição dos sintomas, a dinâmica enquanto uma explicação das forças que ocorrem. A médica vai ter os critérios mais biológicos, a existencial, enquanto a existência do indivíduo. Aí vão ter aquelas mais da psicologia, comportamental, cognitiva, psicanalítica, categorial, dimensional, biológica, sociocultural, operacional, pragmática e fundamental. E lá ele vai distinguir cada uma dessas, né? E aí a gente chega na nossa gabarito. Descritiva, dinâmica, psicopatológica, psicanalítica, né? E cognitivista. Ok? 36B. Questão 37. Assinale corretamente qual é o termo utilizado na abordagem psicanalítica para descrever o processo de conteúdos inconscientes à consciência. Bem, condicionamento clássico é um termo da análise do comportamento, já não é. E aí? Tem exposição sistemática, cartaz e transferência. Já pode eliminar pelo menos um. Bem, na psicologia ou na psicanálise, quer dizer, ele opera diferenças, seria o seguinte: na psicologia seria a liberação de emoções, sentimentos e tensões reprimidas. Já na psicanálise, seria a operação capaz de trazer à consciência memórias recalcadas no inconsciente, libertando a pessoa em análise dos sintomas psiconeuróticos, né? Ou seja, trazer o inconsciente à consciência seria um processo de cartaz. A cartaz, na verdade, ela está muito mais, porque essa leitura é um pouco antiquada desse artigo, né, que ele cita aqui, mas, de modo geral, uma liberação emocional. Mas também tem esse entendimento de que pode ser um processo de trazer à consciência o que era inconsciente. De fato, é o que mais faz sentido. A transferência, como a gente fala, é uma relação, condicionamento, é algo do nosso comportamento. A exposição sistemática, ela é muito mais da TCC, que não é um termo, um vocabulário próprio para a psicanálise. Portanto, gabarito letra B. Bem, última questão de hoje. Assinale a alternativa que apresenta o foco principal da psiquiatria como disciplina médica. Ah, o estudo do inconsciente coletivo? Não, isso aqui é uma lição da psicanálise de Jung, psicanálise junguiana, psicologia analítica, no caso, psicologia analítica. B, diagnóstico de transtorno, tratamento de transtornos mentais? Fato, isso é atualmente uma das principais vertentes, o principal foco da psiquiatria, né? Diagnosticar e intervir. C, análise dos processos cognitivos? Isso é da TCC. D, promoção do bem-estar emocional. Isso é muito mais uma perspectiva, talvez de uma psicologia positiva, né? Ou das psicologias, algumas, mas não da psiquiatria. Portanto, gabarito correto, meus queridos e minhas queridas. Letra B. Isso é tudo, pessoal. Desejo bons estudos a vocês e rumo aí à aprovação com a banca com o Supão. Forte abraço e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.